A paz! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Ministramente. Esse nome é proposital, é para que nós possamos ministrar a sua mente. E quando ele fala assim, porque eu sou pastor, sou psicólogo, e sou mestre em psicologia também, ou seja, eu amo essa área de ajudar pessoas, tanto no espiritual como em sua mente. E nós criamos esse Ministramente orientado pelo Senhor. E hoje nós vamos estar com a presença do pastor César, que também é psicólogo, que também é membro da família. Então, seja bem-vindo, querido César, a esse momento muito especial. Nós estamos hoje com esse meio tecnológico atingindo não somente a nossa cidade, não somente a nossa igreja, mas o mundo e além. Onde tiver internet, nós estamos atingindo. Gente, eu conheço há anos o César, sei muito um pouco da história dele, mas vocês não sabem, então vocês vão saber agora. E eu tenho certeza, mais uma vez, que vocês vão sair muito edificados desse momento. Muito. Eu faço até um convite. Convide outras pessoas. Nós vamos estar tratando sobre psicologia, vamos estar falando sobre teologia, mas também vamos falar sobre o sobrenatural de Deus. Então, eu tenho certeza que essa noite você sairá transformado, curado, liberto, porque esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Que você possa ter aí essas impressões, ter esses momentos da parte de Deus. César, seja bem-vindo. Obrigado, Denis. E aí a pergunta que não quer calar, quem é o César? Vamos lá, eu costumo dizer que César, quando eu pergunto quem é você, eu também me respondo. César é primeiro servo de Deus, filho de Deus, ele é pai, ele é marido, ele é pastor e ele é psicólogo, ou psicólogo pastor, tanto faz a ordem. E é alguém que gosta demais, ama demais cuidar de pessoas, curar pessoas, tratar de pessoas para que elas sejam melhores do que elas já estão. Olha aí. E aí, quando a gente pensa sobre isso, quando você fala isso, eu gosto de cuidar de pessoas, tratar de pessoas, isso é um chamado? Sim, eu creio que é. Com certeza eu vejo como chamado. Eu até costumo dizer assim, antes que você me traga a pergunta, mas eu digo assim que ser pastor para mim é algo que não tem preço, ser psicólogo também. O meu pagamento, vamos colocar assim, como pastor, é ver as pessoas melhorarem, estarem saindo de uma situação de dificuldade nas suas vidas para uma vida plena com Deus, uma vida caminhando com Deus, uma vida transformada. Como psicólogo, eu digo que a psicologia para mim é meu playground, é onde eu brinco, onde eu mas não relaxo. Sim, não é brincar com as pessoas. Não, é onde eu relaxo. Muitas vezes a gente está passando por dificuldades, assim, situações complexas, dor de cabeça, resolvendo problemas, BOs e tudo mais. E aí quando eu vou para o atendimento com alguém, quando eu vou atender um cliente, um paciente, é o momento que eu agora relaxo, eu fico descansado. Que legal. Que é muito bom. Esse, talvez seja uma forma de ressignificar também, Sim. Porque a gente entende que é um trabalho árduo. Você pegar alguns tipos de pessoas, para poder cuidar ali é difícil. Eu falo aqui e vou me lembrando de vários. Uma vez eu peguei um caso de uma pessoa, de uma mãe que tinha perdido seu filho, uma semana, e aí eu fiquei, meu Deus, eu atendo ou não atendo? E aí eu, lógico, entrando dentro dessa questão de compaixão, a gente foi lá e foi atender essa pessoa. E é um desafio, mas eu considero o final. Para mim sempre o final é o melhor. Quando eu falo final, é aquele momento assim, vá na paz, seja, volte na próxima sessão, porque a gente fez ali um trabalho, e a pessoa está melhor. Nos meus atendimentos eu gosto sempre de, no terceiro, quarto atendimento, eu começo a perguntar assim, como é que você estava, como é que você está hoje? Melhorou? Você sentiu que houve alguma evolução?
E aí quando ele começa a falar o que ele estava vivendo, o que está vivendo hoje, essa evolução para mim ela é fantástica. É algo assim que me inspira muito, de saber que foi isso. Eu até vejo assim, o meu chamado para ser pastor, né, foi algo que quando eu estava num seminário para adolescentes, na época na igreja, eu gostava muito, eu me lembro que eu via muito a questão dos pastores falando o que era ser pastor, como era ser pastor, das experiências dele, aquilo me chamava bastante atenção. E eu desejava isso, né, e foi algo que Deus trouxe para o meu coração. E quando eu fui fazer psicologia, né, é interessante que a psicologia, quem me empurrou a psicologia foi minha esposa, né? Vai legal. Fazer faculdade, não sei o quê, porque você não pode, tem que ter uma formação, não sei o quê. Eu fui fazer faculdade e foi algo assim maravilhoso Deus na minha vida. A psicologia casou certinho com o pastorado. Que legal. Gente, o pastor César, quantos anos? Pastoreio? Pastoreio 22 anos de pastoreio. Ele é pastor da Igreja do Nazareno, lá em Parnaíba. Parnaíba é uma cidade a 360 quilômetros aqui de Teresina. E ele está implantando uma igreja lá. E, lógico, também fazendo o seu trabalho como psicólogo. Hoje, eu entendo, César, assim, que nós somos bem-aventurados. Né? Eu falo nós por essas duas formações, né? Pela formação em teologia, pela formação em psicologia. E bem-aventurado porque é inevitável nós não olharmos, né, tanto a Bíblia como olhar a pessoa nessa perspectiva. Eu gosto muito da perspectiva biopsicossocial e espiritual, ou seja, olhar para o indivíduo, né, de forma integral. E aí a pergunta, né, é justamente assim, quais são as maldições e as bênçãos de ser pastor e psicólogo? É uma boa pergunta. Eu acho que eu gosto mais de responder, de começar assim, a dificuldade de ser pastor e psicólogo às vezes perpassa a condição de você ser interpretado, né? Assim, mal interpretado, porque você é pastor e é psicólogo, né? Às vezes as pessoas podem querer pensar que você vai dominar a mente delas, vai manipular aquele negócio todo, e é o que acontece. Infelizmente tem umas peças por aí que fazem isso, né? Acabam usando dessa situação de manipulação, né? No contexto psicológico. Mas eu acho que o melhor do ser pastor e psicólogo é quando a gente começa a juntar a espiritualidade com a técnica e começa a viver com pessoas e ver pessoas serem transformadas, pessoas que estavam numa situação difícil e elas começam a ser mudadas. Eu acho que para mim eu gosto muito mais de olhar para a bênção do que para a maldição, porque eu não quero me comparar com as criaturas com os malditos que tem por aí. Umas bênçãos aqui. Eu gosto de pensar assim, todo pastor ele precisa, tanto que nas cadeiras, né, de teologia, né, de seminários, sempre tem, né, psicologia pastoral. Né, psicologia pastoral, lógico, é um momento ali, né, é curto, mas eu creio que todo pastor ele precisa ter uma vivência, né, além do aconselhamento, né, mais do entendimento da psique humana. É lógico, tem uns, né, que recebem esse ofício, recebem essa unção, né, vamos dizer, pastoral, e recebem uma sabedoria do alto que, de fato, nada disso é tão importante, porque é algo, né, sobrenatural. Mas todo precisa, porque eu vejo assim um encurtamento de tempo. Né? A gente consegue olhar para um membro da igreja, né, um discípulo, né, um filho amado, e ali a gente conseguir traçar algumas percepções e ser muito mais assertivo, né, em algumas resoluções, né, algumas situações dele que muitas vezes tem traumas, né, antigos, né, tem uma cultura familiar que é disfuncional, e a gente consegue, agora lógico, né, ninguém faz isso sozinho. Ou seja, precisa dessa participação. E não, gente, a gente não faz, como pastor, uma manipulação da mente para a pessoa aceitar Jesus. Uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral. É tanto que é importante dizer que no set terapêutico, ou seja, no momento da terapia, nós somos psicólogos. Né? É tanto que alguns que chegam até mim, sabendo que eu sou pastor, me chamam de pastor. Assim, e aí eu falo assim, ali fora eu sou pastor, lá na igreja eu sou pastor, mas aqui, né, eu sou o doutor, eu sou o psicólogo, e eu tento conversar nesse nível. Agora sim, é inevitável
nós estarmos num lugar como esse e não estar dentro da nossa mente intercedendo, orando. Gente, quantas e quantas vezes, todas as vezes, né? Estamos ali, e aí, Senhor, dá a direção. Né? Por mais que nós tenhamos o conhecimento das técnicas, né? Mas nada melhor do que essa instrução do Espírito. Agora, lógico, né? Dentro do 7 a gente vamos abrir a Bíblia aqui e tal, né? Não dá para fazer isso, até porque não segue uma ética, mas é inevitável, né, nós não caminharmos dentro de uma bênção espiritual. Esse é o meu olhar. Sim. Né? E assim, já teve situações de pessoas terem um encontro com Jesus sem eu nunca ter falado de Jesus para ela. Nunca cheguei e falei, olha, Jesus é a solução, Jesus te ama, nada. E aí eu tenho até hoje o print dessa pessoa, ela falando assim, você nunca precisou falar de Jesus para mim, mas eu tive um encontro com Jesus. Porque eu sei que você falava você orava, você tinha esse o indireto, né, nesse sentido. E que bênção, que maravilha. Não sei se você... Eu já tive alguns casos, assim, você falando primeiro, quando eu estou no set terapêutico, né, naquele momento ali é alguém que quer fazer mais por outra pessoa que está precisando muito. Então eu também estou em oração, também estou intercedendo, pedindo ao Senhor que Deus nos ilumine, né, nos dê direção divina para ajudar. Mas já aconteceu de muitas pessoas se converterem, irem à igreja onde eu estava pastoreando, se converterem e deixarem de ser clientes para passarem a ser ovelha. Né, porque sabiam, né, do fato de ser pastor, e eles iam lá conhecer para saber se o psicólogo ele era real, como ele era como pastor. E as pessoas iam lá, tinham um encontro com Jesus e viam, né, que o meu posicionamento como psicólogo dentro do set, ele era profissional e tudo mais, e havia uma separação do pastor que estava naquele momento ali pregando. E às vezes o aconselhamento às vezes chega nesse processo. Eu já abri a Bíblia algumas vezes dentro do set terapêutico, mas porque o paciente pediu. Eu quero saber o que a Bíblia diz sobre isso. Entendi. Eu quero falar sobre a Bíblia, eu quero falar sobre Deus nesse momento, eu quero saber o que Deus fala sobre mim. Então, naquele momento, eu coloquei. Eu me lembro que um professor dizia assim para mim, eu perguntei para ele, mas eu sou pastor e como é que vai ser? Como é que eu posso me portar dentro do set terapêutico com o paciente e ele se ele me questionar como pastor e como crente, servo de Deus? Aí ele me lembro que ele falou assim, o professor Carlos Eduardo, aqui da Faculdade de Santo Agostinho. Ele disse assim, é impossível você separar o psicólogo do pastor no set. O que você pode não fazer é falar sobre, né? Mas ali está a pessoa, ali está a história da pessoa junto com você. Histórico, Exatamente. E isso levou pessoas para a igreja. Pessoas se converteram, pessoas entregaram sua vida para Jesus e até hoje estão lá, servindo e multiplicando a obra do Senhor. Então, é maravilhoso quando você serve a Deus nesse nível, né? Você pode fazer. E hoje, assim, né? Hoje eu utilizo da TCC, né? Terapia Cognitivo Comportamental, que eu considero, assim, uma abordagem muito, muito rápida, muito prática e bíblica, né? Eu falo assim, que não há nada novo, né? Não há nada novo debaixo do céu, né? Sempre há um reinventar e uma forma de interpretar. Né? Quando nós lemos, por exemplo, o versículo de Provérbios 23:7, né? Que assim como você, né? Como você imagina, você vive, né? Ou seja, a sua alma, ela diz algo e você começa a se comparar como que você é. Então, ela é a máxima da terapia comportamental, né? Porque como você imagina a sua alma, assim você é. Então, ou seja, já está lá. Só que, no caso, né, Aaron Beck, ele vai fazer isso nos anos 70, né? Que vai trazer essa construção da Eu acho que o Aaron Beck, ele era crente escondido. Ou ele leu a Bíblia muito. E assim, a gente vê, né? Hoje, que tipo de abordagem você tem trabalhado? Eu trabalho eu sou sócio histórico, sócio cultural, né? Minha abordagem. E eu construo, né? Quando eu estou começando com o cliente, né? Com o paciente, eu construo com ele a história dele, desde quando ele nasceu, ele tem entendimento e sabe da história dele desde quando ele nasceu até o que ele é hoje. Na minha abordagem, na nossa abordagem, eu entendo que o que ele é hoje é fruto de toda a vivência que ele viveu, né? E a partir desse momento a gente consegue identificar traumas na infância, traumas na adolescência, na juventude, que marcaram e que transformaram a vida dele nesse processo. A gente começa com isso. E aí, para poder diminuir o caminho, né, o processo daí para frente, eu uso da PNL, né? PNL clínica, que é programação neurolinguística, que aí, como você disse que a TCC, né, ela usa bastante a Bíblia, a PNL clínica também, se você for olhar
A Bíblia ela é um livro completamente cheio de PNL, cheio de programação neurolinguística. O próprio Jesus fazia isso, usava dessa maneira. A gente vê versículos, né? Romanos 12:2 vai dizer justamente isso, né? Não se amoldem pelos padrões deste mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Então, a gente começa a usar essas técnicas e esse processo vai nos mostrando que, sim, é possível haver transformação através de uma técnica, né? Mas, claro, no nosso caso, no meu caso, assim, eu apresento essa técnica para Jesus, né? Para Deus. Então, o que eu estou fazendo, eu sempre coloco de maneira em que, mesmo que indiretamente, Deus esteja presente, Deus esteja lá vendo. E essa temática é importante, César, porque a gente sabe que, né, alguns, né, por exemplo, profissionais, né, chamado coaches, né, eles utilizam muito a PNL. Sim. E alguns são pastores, né? Muitas vezes são pastores, se tornam coaches, ou coaches se tornam pastores, enfim. E hoje a crítica maior é justamente aqueles que aplicam isso em cima do púlpito, né? Mais uma vez, eu concordo com você plenamente quando você fala, né, que está os registros bíblicos, né, como você falou, Romanos 12. Nós poderíamos utilizar, né, quando Jesus fala, aqueles, né, se você crer, né, você vai receber, obras maiores do que eu você fará, né, pede e dar-se-vos-á. Então a gente vai usar trechos bíblicos onde mostra Jesus fazendo, né, um ato. Se a gente não entendesse que é algo, né, bíblico, nós poderíamos dizer que é algo da programação neurolinguística ou da psicologia, a partir de Provérbios 23:7. Mas, e quando nós aplicamos isso em cima do púlpito? Eu acho assim, o que eu vejo é que tem umas criaturas aí que são... São bizonhas. São bizonhas. Precisam de verdade se converter. Eu acho que quando ele força a barra, literalmente ele está forçando a barra em pegar alguns versículos, né, e transformar esses versículos em algo que vai fortalecer aquilo que eles estão colocando como coach. Né, e isso para mim é forçação de barra. Porque assim, qual é o contexto histórico, qual é o contexto, né, daquele versículo, qual é o contexto, o que aquele personagem bíblico ele queria falar, o que Deus estava querendo mostrar. Então assim, a gente entende que a Bíblia ele é um livro vivo, né, que tem a sua eficácia em todo ser humano. Mas quando alguém faz isso de maneira proposital e de maneira leviana, tirando do contexto a palavra, para mim isso acho que ele cai no rol dos hereges. Sim. Né? Agora, claro, você pode usar de contexto bíblico, usar a Bíblia, usar a palavra, pregue somente a palavra, e você trazer tudo isso de maneira que seja uma pregação, entre aspas, coach, mas que ela cause impacto. O problema é que tem pessoas que às vezes não sabem o que estão fazendo e tratam do emocionalismo, tratam de várias maneiras, porque aprendeu com alguém, porque viu alguém fazendo e faz também, deu certo, e ele acha que isso é espiritual, ele acha que isso é o suficiente para fazer a igreja. Infelizmente está vendo aí muita gente fazendo macacada literalmente em cima do púlpito, e as pessoas estão saindo dentro da igreja dizendo, cara, que massa, como foi bom, Deus falou, e na verdade é pura emoção. Amanhã de manhã vai acontecer o quê? Vai mudar o que na sua vida? E é interessante assim, o contrário também ele é significativo, né? Ou seja, a nível que pessoas utilizam, né, de estruturas, né, seja psicológicas, seja, né, a nível de coach, para poder levar uma mensagem humanista, ou seja, você pode com a sua própria força, porque essa é a linguagem, né? O coach ele tem esse trabalho de treinar, né? Seja um coach de relacionamento, de negócios, ele quer treinar a pessoa para chegar mais rápido em determinados lugares. Esse é o trabalho. Quando ele usa isso no púlpito, a nível de mostrar palavra, ele errou. Porque ele pode levar isso para o seu auditório, para a sua palestra, né? Para o seu escritório. Aí hoje agora, né, é moda você, numa palestra, você falar sobre Jesus, né? Isso. Né? É moda leve, agora, então, né? assim, né? Leve Jesus para para a sua palestra, mas não leve o seu coach, né? Para o seu púlpito. Né? E assim, lógico, a gente pode pensar sobre tantos outros, né, momentos esdrúxulos, né, se a gente pode dizer assim, de pregadores que não utilizam nada disso, mas também fazem ali a palavra de Deus como instrumento, né, sem o valor devido. Né? Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas estarem em ministrar a palavra, meio versículo, né, e depois trazer ao contexto de palavra nada a ver nem com o meio versículo que ele leu. Né? Ou seja,
não trouxe palavra. Ele leu uma pedaço da Bíblia para poder validar o que ele... Estou aqui para isso, mas não fala nada. E totalmente descontextualizado. E, lógico, tem pessoas que estão vibrando, né? Mas nós temos que, lógico, né? Sermos como bereanos, né? Sermos aqueles que fazem críticas diante disso. Agora, o que nós não podemos é invalidar. Né? Invalidar essa construção, que a palavra, como eu disse, ela é cheia. Eu gosto muito de Neemias como um dos livros assim, que me fala muito a nível psicológico. Né? Nós estamos entrando dentro de uma conferência de cura e nós estamos uma semana, né? E pós, tem o pré, tem o durante e o pós, né? Nós já estamos já no pós. E uma das coisas que nós temos entendido é que existe, né, a palavra, né, a de Deus, ela mostra as diversas curas, né? Mostra as diversas formas de encontrarmos maneiras de ajudar outras pessoas, porque a palavra hoje ela está ali para nos ensinar algo do passado para aplicar agora no presente, né? Se a gente for falar aqui, por exemplo, de Naamã, por exemplo, que ele precisou passar não somente por uma cura, né, a nível físico, né, que tinha lepra, mas também ao nível emocional, porque havia o orgulho, que inclusive, né, essas diversas curas é aquelas que nós estamos, né, sempre passando, porque acredite, gente, foca em mim aqui, diretor. Não é porque nós somos pastores e psicólogos que está tudo resolvido, não. Não. Eu falo assim porque algumas pessoas acho que pensam isso, né? Não, rapaz, ali é pastor, é psicólogo, ali está tudo resolvido. Não, lógico que nós temos que sempre estar passando por processos e permitir que o Espírito Santo nos ajude, permitir que outros psicólogos nos ajudem, permitir que outros pastores nos ajudem, né? Então, por isso, eu quero aproveitar esse gancho aqui, né? E falar aqui sobre processos de cura, né? Você teve um momento difícil junto com a sua esposa e eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Você passou por uma barra aí, alguns meses. Durou um ano? Chegou a durar 2000... Não, foi agora, dia 11 de fevereiro. Começou o processo. A sua esposa, né, descobriu, né, um CA, né, na mama, né? E aí começa, né, como vocês são uma só carne, né, eu sempre brinco assim, quando a minha esposa está grávida, nós temos 2 filhos, eu falo assim, não, você não está grávida, nós estamos grávidos, né, ou seja, porque somos um. E aí, como foi para você essa barra, né, e como você está hoje, como foi o processo, como que você está hoje, quais foram né, as técnicas que você utilizou, e de fato, assim, o que Deus revelou a você? Como foi esse tempo aí? Vamos lá, assim, acho que isso foi um processo muito... Está sendo muito marcante, né, pra gente. No ano passado, a gente estava mudando de casa e a Norma, minha esposa, ela começou a sentir algo diferente no seio. E nesse momento, a gente estava muito focado em procurar uma casa e ter que arrumar as coisas para poder mudar. Porque a gente tinha dia para entregar a casa. E aí, nesse processo, a gente deixou um pouquinho para lá. Mas quando deu uma folga, ela foi fazer o exame. E no exame, a médica radiológica lá chamou para fazer novamente o exame, para repetir. Ela nunca tinha acontecido isso, né? Por quê? Porque ela tinha um nódulo que foi descoberto quando a minha primeira filha nasceu, isso há mais de 20 anos atrás. Mas era apenas um nódulo, não tinha sido feito biópsia e tudo mais, e não tinha acontecido nada, era apenas um nódulo e não tinha nada. Então, mais de 20 anos depois, esse nódulo começa a mudar de forma, né? E ela tocava, e para poder tocar, ela era muito difícil de encontrar, e depois ficou muito fácil de trocar. Enfim, fomos para o médico fez o ultrassom, viu, e quando viu, ele já ficou esperto e disse assim, vamos fazer uma biópsia. E quando chega a biópsia, a gente toma um murro no estômago, literalmente, assim, né? Foi aquele processo, o médico olha para mim assim, infelizmente, é aquilo que eu pensava mesmo, é um câncer. E a gente agora precisa saber que tipo de câncer é, porque todo câncer ele tem nome, sobrenome, RG e CPF. E aí a gente foi fazer, né, o próximo exame, e quando foi descoberto esse câncer, e quando veio o nome dele, o sobrenome, CPF, RG, veio toda a nomenclatura dele, e descobriu que ele era um triplo negativo, né? Ou seja, era, trocando em miúdos, ele era o pior câncer que uma mulher pode ter nesse processo, estágio 2. Ou seja, já estava avançando.
E nesse momento, quando a gente recebe essa notícia, o mundo da gente caiu. Literalmente, porque é algo que a gente não imaginava. Na minha família paterna e materna nunca houve caso de câncer. Na família da Norma também nunca houve caso de câncer. Né? Para dizer que nunca houve na avó dela, depois de muito idosa, um câncerzinho de pele. Mas não foi o motivo do falecimento dela, que ela morreu bem idosa. E aí, então, assim, a gente ficou assim, poxa, o que aconteceu? Por que isso? Né? E a gente ficou pensando, e aquela história. Então, entre 11 horas, a hora que a gente recebeu a notícia, até chegar em casa, volto uns 10 minutos, pegando a nossa filha da escola, chegando em casa, a gente andava assim e o que vai ser da nossa vida? Porque até então, câncer era uma sentença de morte pra gente. É que tem uma cultura ainda, né, do câncer ser, lógico, nós tem alguns diagnósticos que, assim, são muito mais agressivos e difíceis, né? Mas esse pra gente, assim, foi algo que impactou. E aí eu cheguei em casa, de casa até, do consultório até em casa, eu não dei uma palavra, mas eu orava ao Senhor, dizendo, Deus, o que está acontecendo? Por que isso? E para mim, queridos, assim, o mais difícil não era... Eu não contemplava, eu não estava vendo apenas o momento do câncer. Que, assim, eu tomei a primeira pancada e já caí para dentro do seguinte, temos que resolver. Só que uma frase do médico ficou muito marcante. Ele disse assim, esse câncer ele é muito agressivo. Então eu aconselho que vocês possam fazer os exames logo, para a gente poder tratar logo, porque tem... se você for esperar pela prefeitura, pelo SUS, vai demorar 30, 60 até 90 dias. Então, do jeito que ele está aí, ele vai avançar bastante. Aquilo ali me impactou. Então, quando eu entrei no carro, além do impacto da notícia, o impacto agora era como é que nós vamos fazer os exames, porque nós não temos dinheiro. E aí foi quando Deus começou a tratar no nosso coração, nas nossas vidas. Porque nesse tempo que eu sou pastor, eu ajudei muita gente no sentido assim, sabe, tem alguém que está precisando de um exame, então eu levantava 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, dá 10, dá 15, dá 100, não sei o que, e de repente entrava o dinheiro e ajudava aquela pessoa para fazer. E agora eu estava me vendo nessa situação e de necessidade, de precisar e sem ter dinheiro. Eu só me lembro que Deus falou assim no meu coração, agora é sua vez de falar com seus amigos. E eu me lembro que cheguei em casa, comecei a fazer as contas de todos os exames que iam ter que ser feitos e todo o gasto que a gente tem inicialmente, e de repente eu me vejo com um número aproximadamente R$6.000. E eu disse, Deus, e agora? E novamente, né, agora é a hora de você falar com seus amigos. E aí começou o primeiro milagre de cura no meu coração, porque assim, até então eu me achava capaz, eu me achava o cara que ia resolver, o cara que tinha que se fazer, eu me colocava independente. Deus começa a tratar no meu coração agora, de maneira a dizer o seguinte, quem vai cuidar agora sou eu. Né? Porque eu me achava muito independente, eu me achava muito... Capaz, né? Capaz, assim, então eu não vou... eu ia ter que fazer qualquer coisa, cara, para poder conseguir o dinheiro. Só que quando eu dou ouvido para a voz de Deus, no sentido de você agora precisa conversar, né, e falar com as pessoas para que elas lhe ajudem, eu tive que botar de goela abaixo e descer o quadrado, né, foi o meu orgulho, entendeu? Assim, para pedir para os outros eu era muito bom. Esse é um mal de pastor, né? Agora pedir para mim, eu me sentia doente, assim, eu me sentia indigno de pedir para mim. Mas então, e aí eu fui, primeiro processo de cura, foi em mim mesmo, questão do orgulho. E aí eu mando a mensagem contando toda a história que estava acontecendo, e pai, que daqui para frente eu precisaria de ajuda dos irmãos e que eu precisaria que eles, né, ajudassem com o que fosse necessário. E aí o primeiro milagre, assim, que foi que eu vi, né, em menos de 48 horas já tinha sobrando o dinheiro que a gente necessitava para fazer os exames, à vista, todos eles. Ou seja, Deus falou assim, entendeu agora? Literalmente. E aí a gente começa a perceber, né, quando Deus vai fazendo e Deus vai trazendo isso, e isso é emocionante, porque a gente percebe o cuidado de Deus com você. Deus não usa você apenas para cuidar, você também é cuidado. Sim. E se colocar no lugar de ser cuidado, né, de dependente de Deus, acho que foi... Isso aqui é o ministramento. O ministramento faz isso com a gente. Inclusive, eu também tenho vontade de chorar. Acho que isso foi a parte mais difícil, né? Se colocar nesse lugar. E aí a gente foi vendo as coisas acontecerem, né? E a gente entrou no processo de quimioterapia.
tudo muito rápido, né? No dia 8 de fevereiro, no dia 11 de março a gente já estava começando a fazer isso, né? E foi algo assim que a gente não esperava, tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido aconteceu. E fazer os exames, né? E de repente já está dentro de uma sala de quimioterapia. E aí eu fico vendo assim, o quanto Deus foi muito bom. Porque uma coisa assim que veio na minha cabeça foi, poxa, sai de Teresina, ou de Parnaíba, tendo que ir para Teresina, enfrentar o São Marcos, que eu já fui lá dentro, assim, quem conhece sabe. Mas se você não é de Teresina, que você vai ver esse podcast depois, você vai, entenda. É algo assim surreal, é muita gente para tratar da mesma coisa, né? E você vê assim, cara, será que eu vou sobreviver a isso? Né? E de repente a gente está numa cidade e vai para uma clínica ser tratado pelo SUS com um tratamento particular. Foi o que Deus fez com a gente. A gente percebe esse cuidado. Assim, os enfermeiros, a medicação, o tratado do lugar limpo, né, cheiroso, material muito bom, as acomodações muito boas. Então assim, a gente viu Deus agir na vida da gente, sendo assim, eu estou cuidando de você todo o tempo. Então isso foi maravilhoso. A gente sentia essa dependência de Deus. É aquela história. Eu sou pai e eu não suportaria ver minhas filhas passarem por dificuldade ou não estar junto, não fazer o que for necessário para cuidar delas. E agora eu vejo Deus fazendo isso por mim. Foi fantástico. Quando faltam as palavras, o fantástico é o melhor. Literalmente. E assim foi algo muito, muito bom, né? Muito, muito forte. E a gente vai criando, né? A gente vai vendo os milagres acontecerem. Provisão, providência, né? De repente um tumor estava bem grande e a gente vai fazer uma consulta com um mastologista que estava acompanhando. E aí quando vê, né? De 100%, agora estava 20%. De uma hora, assim? Não, assim, dentro do processo. Dentro do processo. E algo também assim que Deus foi tratando foi sobre essa questão da dependência, né? Essa paternidade, o cuidado de Deus quanto a Ele ser cuidado, nós sermos cuidados por Ele. E dentro desse processo, sabe assim, eu tive que usar muita técnica de PNL para poder ver, né, esse cuidado, ver a minha mente ser transformada, entendeu? Eu entender que agora era a minha vez de ser cuidado. Então assim, eu tive que parar com os atendimentos, tive que parar com muita coisa. A igreja, né, aceitou, na época que a gente estava começando. E era um grupo muito pequeno de pessoas, então assim, eles entenderam isso e não me cobraram, né? A nossa igreja matriz, vamos colocar assim, o nosso distrito, o nosso superintendente, o nosso líder que está acima da gente, ele também foi muito, muito humano nesse sentido. Amém. E, sabe, estendeu a mão, ajudou, né? Mandou recurso. Tudo isso a gente foi vendo a mão de Deus agindo. Amém. Poderosamente. Chegava nos lugares para fazer os exames, era muito rápido as coisas aconteciam. E eu fiquei vendo assim, cara, como Deus Ele cuida daqueles que cuidam. Sim. Das suas coisas, né? Então a gente foi vendo Deus fazendo tudo isso. Assim, acho que isso foi o maior processo. No meu coração, em mim, foi ver que não foi uma cura instantânea. Porque Deus já me usou para orar por um jovem que estava com diabetes, né? E de repente ele teve uma complicação, o estômago dele parou. E ele não conseguia mais digerir nada, e tanto é que ele estava programado para ser cirurgiado e colocar uma sonda que ele ia viver pro resto da vida dele com essa sonda. E ele não ia poder mais se alimentar de nada, porque o estômago dele parou. E Deus, eu tô em casa tomando um banho, quando eu tô me arrumando, Deus disse assim, volta lá, que eu tinha vindo do hospital, da visita, ele disse, volta lá e ora porque eu vou curar ele. Eu voltei, orei, e ele não acreditou, a mãe dele também não acreditou, mas eu confiava na palavra que Deus tinha me dado. E o médico disse, ela falou o seguinte, o médico vai fazer o teste amanhã de manhã. Se amanhã de manhã ele não tiver funcionando o estômago dele, ele vai ter que fazer a cirurgia para colocar a sonda. E eu disse, quem mandou aqui foi Deus, eu tô só cumprindo o que ele mandou. E ele foi. Quando foi dia de manhã, o estômago dele tinha funcionado, voltou a funcionar. Eita! E foi um milagre, assim, maravilhoso, né? Então eu sabia que Deus podia fazer esse milagre. De curar, né? De fazer com que... Eu já vi outras curas, a gente sabe de curas, né? Que acontecem e tudo. E de repente, a gente percebe assim, poxa, agora é minha vez de orar por cura. E Deus chega aqui, Deus cura. E eu orei por muitas vezes, com fé, sabe? Assim, e muitas vezes eu disse, Deus cura. E nada acontecia. Nada acontecia. E hoje?
E aí não é que nada acontecia, estava acontecendo, porque o processo de cura, ele não necessariamente precisa ser instantâneo. Você orar e de repente o câncer sai. Orar e de repente você vê algo acontecer e você volta lá no médico, o médico faz os exames, né? E de repente está ali curado, não tem mais nada. E o médico pergunta assim, e aí, o que aconteceu? Será que os exames estão errados? Não é que está errado. Mas a cura também acontece no processo. Isso. Então assim, a gente precisou aprender nesse processo, estamos aprendendo até hoje, que o orgulho não serve para nada, que eu tenho que ser dependente dele, que ele cuida da gente todo o tempo. Tudo isso era doença, cara, doença emocional, né? Que Deus ele foi tratando, ministrando, e em todo o tempo a gente viu o cuidado dele. O cuidado dele foi muito forte. E hoje, como é que ela tá? Tá bem. Foi feita a cirurgia, tirou tudo, né? E assim, no tirar tudo, né? O médico disse, ó, talvez ela volte sem o seio. A gente vai tentar fazer, né? Porque ele está muito próximo da pele. E hoje a gente vai tentar fazer. Quando de repente ela foi, demorou bastante a cirurgia, porque foi muito complicada. E ela volta, reconstruído, perdeu nada. Assim, tirou tudo que tinha e quando voltou a biópsia, na biópsia diz assim, que as margens estavam livres, ou seja, não ficou nada. E hoje a gente está vendo agora o processo agora de tomar a próxima quimioterapia, agora oral, e fazer radioterapia, mas é só processo. A cura já aconteceu. Porque quando se fala sobre a cura, eu entendo, mais uma vez, isso que você falou. Existem as curas sobrenaturais, né? Aquela que a gente ora. Pum. E eu creio, mais uma vez, eu sempre uso um exemplo, assim, bem... para ser didático, né? Se nós voltássemos ao tempo, 200 anos atrás, 300 anos atrás, sei lá, com um paracetamol, né? E falar assim, olha, quem tá com dor de cabeça, toma aqui um Anador, toma aqui um remédio e pronto, né? A pessoa seria curada. Nós seríamos os milagreiros. Sim. Né? Ou até bruxos, né? Seríamos queimados. Mas quando eu falo assim, é porque hoje um comprimido, que a gente nem dá tanto valor, inclusive aqui do lado é uma farmácia, é uma briga de farmácia, a gente até brinca, né, que aqui em Teresina, quando tem uma construção, é que está sendo instalada uma farmácia. Hoje é comum, né? Dor de cabeça, vou ali tomar um remédio. Mas eu entendo que o Senhor inspirou o químico que fez. Sim, com certeza. Eu entendo que o Senhor inspirou aquelas pessoas que fazem um trabalho da oncologia, né? E eu vejo assim, César, né, acompanhando, né, todo o processo, né, você fala sobre a sua experiência, lógico, em outro momento a gente pode trazer a Norma aqui e ela vai contar as experiências dela, daquilo que Deus cuidou dela. Eu vejo assim, né, e reforço a sua fala, o Senhor, né, não somente a curou, né, não somente a tratou, né, no sentido da fisiológico, mas como você mesmo disse, eu também fui. Sim. Né, também fui curado, fui tratado, o Senhor eu percebi esse cuidado. E quando nós estamos trazendo esse material aqui, né, esse conteúdo, é porque muitos estão vivendo, né, isso, estão dentro de uma zona que é a zona do impossível, a zona do desespero, da desesperança. E aí quando começa a entender que Deus quer cuidar, né, que existem situações, lógico, que nós não queríamos passar, mas já que estamos passando, começa a perceber o cuidado. Sim. Né, que Deus está fazendo isso. Acho que o maior desafio que a gente tem, assim, que é o que cura, né, o que cuida, é isso, assim, é quando você percebe que Deus, ele não te abandona na história, ele não é Rexona, né, que ele não te abandona, mas é uma piada sem graça. Tu não disse que ele é pastor? Eu falei pra vocês que ele era pastor. Todo pastor conta piada sem graça. E ele não te abandona de verdade, né, assim, ele tá ali junto, né, nos mínimos detalhes. Eu me lembro que uma das conversas que a gente teve com a Norma, assim, ela chorando e, né, aperreada, porque não estava vendo nada acontecer e tudo. Eu disse, minha filha, você acha que nada está acontecendo? Se você olhar, eu sempre trazia para ela a memória, né, assim, de tudo que Deus fez, como a Bíblia diz, né, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu lembrava para ela assim, tu tá esquecendo o que aconteceu, desde quando a gente soube até o que está acontecendo até agora. Deus está fazendo, Deus está promovendo, Deus está agindo. Porque quando eu volto no passado, assim, quando eu volto um tempo para trás, eu vejo que a gente morava na cidade, no interior do Rio Grande do Norte, a 120 km de distância mais ou menos de Natal, e de repente Deus nos traz para cá, para morar aqui em Parnaíba, perto de Teresina, são 360, mas perto aqui de um local, perto da família,
né? E Deus fazendo tudo isso, todo esse processo, porque assim, o que eu acho massa de Deus é que Ele não olha para você só pro agora, Ele olha para você pro futuro. Sim. E aí eu fiquei imaginando, cara, se eu estivesse lá em Santa Cruz, ter que sair, né, para Natal, para ser tratado lá em Natal, porque o único lugar que a gente ia tratar em Natal era na Liga. A Liga lá é como se fosse o São Marcos daqui. Então assim, é um inferno, é algo muito difícil também. Então assim, Deus nos trouxe para cá, para Parnaíba, passar por tudo isso aqui em Parnaíba, e de repente ser tratado numa clínica particular, com mesmo pelo SUS, mas com tudo particular. E aí acaba o parto do tratamento na clínica, porque ela cortou o vínculo com o SUS. A gente vai para um hospital agora, o Marques Bastos, que também é um lugar também maravilhoso. Chega lá e vê também um lugar muito bom. Você fica vendo assim, você não vê Deus nisso, não. E às vezes a gente tá cego por causa, por causa do momento, do situação. momento. Assim, eu compreendo a situação dela, porque assim, era ela que estava vivendo aquilo ali. Vinha dúvida na cabeça dela, assim, eu já orei e não acontece. A dor, né, assim, que ela tá sentindo. Isso é normal acontecer. Mas assim, eu tinha que estar sempre trazendo isso, dizendo assim, poxa, né? Eu tenho que estar lembrando de como Deus fez. Em tudo que Deus fez. Mas isso vira um livro gigante, né? Você contar sobre isso. César, eu queria muito que a gente encerrasse esse momento. Lógico, todos os que vêm aqui sempre, né, conta, né, um pouco da sua história e das suas vitórias, né, e como nós podemos ajudar essas pessoas. Mas nós não podemos esquecer, né, que isso aqui é uma ação do Espírito Santo, né, e nós cremos na oração. E eu queria muito que você que está em casa, você parasse um pouco do que você está fazendo, né, você crê, né, que é possível você receber uma cura agora, emocional, física. Você crê que Deus usou esse momento, esse testemunho, junto com tudo que nós conversamos aqui, para tratar você, para cuidar de você? Então eu queria que você fechasse, né, parasse um pouco, para ter um tempo de oração mesmo. O pastor César vai estar orando, né, nesse momento, e eu queria que você recebesse, né, essa oração, né, neste momento. César, eu queria que você orasse, né, que o Senhor te dirija diante dessa oração, né, se você tiver, né, receber aí até uma especificidade da oração, fica à vontade, que você possa estar entregando mais essa bênção aí da oração aí. Eu acho que, só um pouquinho sem orar, eu nunca tinha falado assim desse jeito, né? Primeira vez, e também foi um processo de cura esse momento. Sim. Né? De colocar para fora isso. Mas assim, eu quero dizer para você que está nos vendo agora, primeiro que Deus ele continua cuidando de você e sabe do que você passa. Não se desespere, porque Deus ele sabe de tudo aquilo que você está vivendo, está passando, e Ele sabe o quanto dói e o quanto machuca. Mas esse momento também talvez seja um momento que você precise viver para você entender que Ele é o Pai que você precisa para esse momento, é a cura que você precisa, né? Então a gente vai orar para que Deus possa também ministrar nisso no seu coração. Amém. Senhor, eu quero nesse momento, Deus, Obrigado, Jesus, te agradecer, Senhor, primeiro pelo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas. Eu não posso, Pai, deixar de lembrar, de ver que tudo o Senhor Deus tratou e trabalhou e fez, ó Deus, em nossas vidas, em minha vida, Senhor, principalmente. Tirando o meu orgulho, tirando, Deus, aquilo, Senhor, que muitas vezes me fazia achar que era capaz, e que hoje, ó Deus, eu entendo que o Senhor é quem cumpre o seu propósito, que Amém. traz, ó Deus, a existência aquilo, Deus, que está apenas na essência. E que o Senhor Deus traz, ó Deus, ao nosso coração, Deus, o entendimento que o Senhor é Pai, que o Senhor cuida, que o Senhor restaura, que o Senhor transforma, que o Senhor Deus também cura, Deus, através dos processos, ó Deus. E nós estamos vivendo essa cura, dia Amém. após dia. E eu quero aqui, Deus, orar, Deus, por essas pessoas, Deus, que estão em casa, no trabalho, ou no trânsito, Deus, ou seja, em qualquer lugar, Deus, que esteja vendo esse momento, assistindo, Deus, esse vídeo, que o Senhor Deus possa agora, Deus, curar, restaurar, ó Deus, tratar, Deus, de maneira, Deus, ímpar, de maneira, Deus, particular. Aleluia. E que eles possam, Pai, no Senhor, entender que o Senhor Deus é Pai, que o Senhor Deus cuida, que o Senhor Deus tem todo o interesse, Deus, em tratar o coração dessa pessoa. Que o Senhor Deus possa agir poderosamente. Amém. E que agora, Pai, eu quero declarar sobre essa vida, Deus, cura, restauração, transformação na alma, no espírito, Deus, e no corpo, em nome de Jesus. Nós declaramos. Entendemos, ó Deus, que o Senhor Deus pode fazer o processo, Senhor, também ser um processo de cura. Amém. Então, Deus, que se for isso, Pai, seja, Deus, o teu nome engrandecido, Deus, nesse momento. Que essa pessoa, Deus, que está nesse momento, ó Deus, ouvindo essa oração, orando conosco nesse momento, possa entender, Deus, que o Senhor Deus nunca perdeu o controle, pelo contrário, o Senhor Deus está cuidando,
o que o Senhor Deus vai restaurar e vai transformar essas vidas, Deus, em um testemunho de vida. Assim como o Senhor Deus está fazendo em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, pela cura, Deus, do meu irmão, da minha irmã, que nesse momento Deus está orando conosco. Em nome de Jesus. Já te louvo, te agradeço, Deus, por todos os momentos, Deus, que vamos viver. Que cada uma pessoa, Deus, também vai viver de cura na tua presença. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos. Amém. Amém, amém. Que maravilha, hein? Olha que presente nós recebemos hoje. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Inclusive aqui embaixo, né, comente naquilo que Deus falou com você. Você recebeu a cura? Comenta também, porque isso vai inspirar outros. E na descrição aqui também vai ter os links, tá? Tanto né, para você chegar até o Instagram do Pastor César, assim como também outros materiais, né? Eu lembro que você falou sobre vencendo a ansiedade, né? Né, o material de vencendo a ansiedade, tem esse de aconselhamento, então você também pode ir lá, clicar, né, e também fazer parte, né, de outros processos de cura. E que o Senhor Jesus possa nos abençoar, né? César, muito obrigado. Né? Eu que agradeço a oportunidade. Que tremendo, né, nós estarmos juntos. E que vá bem, né, tudo que você tocar. Amém. Né? Finalizamos e, mais uma vez, querendo que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa indicar e que você possa fazer parte dessa família Ministramente. Se inscreve no canal e que nós possamos juntos, né, ajudar tantas outras pessoas. Que o Senhor te abençoe, te guarde e fica na paz, e nos vemos na quinta-feira às 20 horas.